90 segundos tu não faz nem o miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, Camila. Opa! Voltamos, agora com Biologia 2, tá? Para dar um refresco na nossa mente. A aula de Biologia 1 foi uma aula bem pesada, né? Para quem tava aqui acompanhando Biologia 1 também. Hoje a gente falou de ácidos nucleicos, de RNA, de DNA. A nossa última aula do bloco de Bioquímica foi uma aula bem pesadinha. Então agora é o momento da gente dar uma respirada e continuar o nosso bloco de Biologia 2. A gente não tá nem perto de acabar o bloco de Ecologia, tá, gente? Nem perto. Para quem não gosta de ecologia, essa é uma notícia ruim. Para quem gosta, pode respirar aliviado, porque ainda faltam muitas aulas para esse primeiro bloco de Biologia 2 acabar, tá? A aula de hoje, na verdade, é uma continuação da aula de semana passada. Na aula de semana passada, para quem não viu, eu recomendo que assista aquela aula até primeiro do que essa, tá? A gente falou das relações ecológicas. A gente começou a falar sobre esse assunto. Para quem não lembra, quando a gente estuda relações ecológicas, a gente estuda as relações que os seres vivos estabelecem em um determinado local. A gente viu que no mesmo local a gente tem indivíduos da mesma espécie formando uma população e a gente tem indivíduos de espécies diferentes formando ali uma comunidade, lembra? Esses seres vivos, eles interagem. E quando a gente estuda essas interações, a gente estuda as chamadas relações ecológicas. Semana passada, a gente falou das relações intraespecíficas. Para quem não lembra, a gente falou das relações que aconteciam entre seres vivos da mesma espécie. Vou refrescar sua memória. A gente falou de sociedade, colônia, gregarismo, competição e canibalismo. Eram 5 relações que aconteciam entre seres vivos da mesma espécie. Em algumas eles se beneficiavam, em outras eles podiam até se prejudicar. Mas semana passada a gente falou dessas relações intraespecíficas. Hoje a aula é um pouquinho mais pesadinha, porque a gente vai ver as relações interespecíficas. A gente vai ver as relações entre indivíduos de espécies diferentes. Então, na aula de hoje, todas as relações que a gente falar são entre indivíduos de espécies distintas. E a galera de espécie diferente também pode se beneficiar ou se prejudicar. Essas relações interespecíficas, elas podem também ser harmônicas e desarmônicas. Vamos lá? Eu vou começar explicando, tá, gente? Depois, obviamente, a gente faz aquele mapinha mental que ajuda a beça depois de vocês a estudarem. Até porque hoje vai ser muita relação. Intraespecífica eram só 5. Hoje vão ser muitas. Eu vou começar com as relações interespecíficas harmônicas. Ou seja, as relações entre as galeras, tá? Entre os indivíduos de espécies diferentes,
aonde elas vão ter que ser harmônicas, ou seja, ninguém vai sair perdendo. Ou as duas espécies envolvidas saem ganhando, ou elas vão ser relações mais, positivas para as duas espécies envolvidas, ou vai ser positiva para uma espécie e neutra para outra, mais zero. Ninguém pode sair perdendo. São as relações interespecíficas harmônicas. Quais são elas? Respira fundo para a gente ver todas. Mutualismo, protocooperação, comensalismo e os diferentes tipos de comensalismo. Inquilinismo, epifitismo e forésia. Vamos uma por uma e depois a gente vem organizando isso num resumo, num mapa mental. O que é o mutualismo? Mutualismo é uma relação interespecífica harmônica onde as duas espécies envolvidas se beneficiam. Então é uma relação mais. As duas espécies saem ganhando. E para pelo menos uma delas, essa relação tem que ser obrigatória para viver. Por isso, o mutualismo também é conhecido como simbiose obrigatória, tá? Simbiose são essas relações mais, positivas para os dois envolvidos. Como no mutualismo, essa relação ela vai ser obrigatória para a sobrevivência de pelo menos uma das duas espécies, o mutualismo também é conhecido como simbiose obrigatória. Existem, gente, vários exemplos de mutualismo. Eu vou te mostrar aqui os dois que mais aparecem no Enem. Eu não quero que vocês decorem exemplos. Eu quero que vocês entendam a ideia. Porque aí, independente do exemplo que aparecer, você vai saber classificar. Então, se aparecer no Enem, qualquer relação mais, as duas espécies estão ganhando e ela é obrigatória, o Enem te deu a entender que ela é obrigatória para pelo menos uma delas, é mutualismo. Show? Os dois exemplos mais comuns são os líquens e as micorrizas. O líquen, não sei se vocês já viram um líquen, acredito que sim. Não é um ser vivo só, tá? O líquen é um mutualismo entre a alga e o fungo. Quando você olha um líquen ali no microscópio, você vê isso aqui, ó. Uma alga, a alga é essa bolinha verde, aqui no meio, e vários fungos ali, tá vendo? Ao redor dela. Isso aqui é um líquen. É uma associação de mutualismo entre a alga e um fungo. O que eles fazem ali, tá? A alga, ela é capaz de fazer fotossíntese, né? A alga, ela é verde porque ela tem clorofila, né? A alga, ela é capaz de produzir a própria glicose, o próprio alimento. A alga, ela vai produzir alimento, glicose, para ela e para o fungo, tá? Então, o fungo vai ganhar comida. Em troca, o fungo ajuda a alga a absorver água e sais minerais, que ela precisa para fazer essa fotossíntese. Então, observa que os dois saem ganhando. O fungo ganha alimento, glicose, e a alga consegue absorver água e sais ali do solo. Se tornou uma relação, gente, tão íntima, tão fundamental, que eles não vivem mais separados. Tanto que a gente não chama de alga e fungo, a gente chama de líquen. A micorriza é muito parecida, só que a micorriza é a relação entre o fungo e uma árvore. Mas a ideia é a mesma, tá? A árvore, a planta, ela vai produzir glicose e alimento para ela e pro fungo. O fungo vai ajudar a planta a absorver água e sais minerais do solo. Observa que os dois estão ganhando. E essa é uma relação, gente, obrigatória para a árvore sobreviver. As plantas, elas precisam desses fungos aqui nas raízes para elas absorverem água e sais do solo, tá? Então, a micorriza é um outro exemplo de
mutualismo. Percebem, gente? Novamente, vocês não precisam decorar os exemplos, mas vocês precisam perceber o que é essa relação. Muito comparado com o mutualismo, tem a protocooperação. Na protocooperação, as duas espécies envolvidas também saem ganhando. A protocooperação também é uma relação mais. Qual a diferença da protocooperação para o mutualismo? Enquanto o mutualismo é obrigatório, a protocooperação é facultativo. Se essas duas espécies estiverem juntas, beleza, as duas saem ganhando. Mas se elas não tiverem, elas sobrevivem também. A protocooperação ela é opcional. Ela não é obrigatória igual ao mutualismo. Por exemplo, alguns exemplos. Esse caranguejo aqui, que é o caranguejo eremita, o pagurus, e a anêmona do mar, tá? A anêmona do mar, para quem não lembra, ela é um quinidário. A anêmona do mar ela é do mesmo grupo das águas-vivas, tá? Esses tentáculos aqui da anêmona, eles são urticantes, eles queimam. A anêmona, ela é um animal céssio, né? Ela não se locomove. A anêmona, ela fica presa em algum substrato. O que o paguro faz? O paguro, olha que bonitinho, gente. Ele pega a anêmona do mar e coloca em cima dele, tá vendo aqui? Ele coloca a anêmona aqui nas costas. A anêmona vai ganhar mobilidade. Ela que antes era um animal fixo, agora vai ser levada de um lado pro outro. E o paguro vai ganhar proteção. Porque ninguém vai mexer com ele enquanto ele tiver uma anêmona nas costas. Porque ela queima. Então, se alguém tentar pegar o paguro, vai se queimar. Então, repara que ela ganhou uma carona e ele ganhou proteção. Repara que é positivo para os dois. Mas assim, gente, eles vivem separados, tá? Tudo bem para a anêmona se ela ficar parada. Tá tudo bem. Se o paguro não encontrar uma anêmona, ele se protege com outra coisa. Olha aqui esse paguro se protegendo com uma concha, tá bom? Então, assim, se eles estiverem juntos, show de bola. Os dois saem ganhando. Mas repara que é facultativo. Não é obrigatório para a sobrevivência. Tem mais exemplos. Um outro exemplo muito famoso é o crocodilo e o pássaro palito. O crocodilo, ele abre a boca, tá? E o pássaro palito, ele recebe esse nome porque ele entra na boca do crocodilo. Olha que corajoso. E ele vai palitando os dentes. Ele vai pegando esses restinhos de carne, esses restinhos de comida, como se fosse um fio dental, que ficam presos no dente do crocodilo. O crocodilo não come ele. Porque o crocodilo, ele tá ganhando uma grande vantagem, ele tá ganhando uma limpeza no dente, tá? Ele tá ganhando um fio dental. E o pássaro palito tá ganhando comida. Os dois saem ganhando. O crocodilo ganha higiene da boca, o pássaro palito ganha alimento. Mas assim, gente, eles vivem separados, tá? Isso é completamente facultativo. Se o pássaro palito não encontrar um crocodilo, ele vai comer outra parada. Ele vai comer semente, ele vai comer fruta, ele vai comer larva, ele vai dar o jeito dele. Se o crocodilo não encontrar um pássaro palito, ele vai limpar o dente de outra forma, sei lá, com a língua, tá? Mas se eles se encontrarem, é vantajoso. Protocooperação. E um outro exemplo super clássico é o do peixe palhaço e da anêmona do mar. O peixe palhaço, que é o Nemo, tá? Ele é um peixe que vive dentro dos tentáculos da anêmona. Inclusive, o Nemo se chama Nemo justamente por isso. Porque o Nemo é um peixe palhaço e os peixes palhaços, eles podem viver dentro da anêmona do mar. Camila, mas você acabou de me falar aqui no paguro que o tentáculo da anêmona era urticante, ele queimava. Pois é, mas o peixe palhaço, ele tem uma proteção na pele que faz com que ele não queime.
Então ele consegue viver aqui, dentro dos tentáculos da anêmona, sem se queimar. Então, para ele é ótimo que ele ganhe uma moradia, e uma moradia super protegida. Ninguém vai mexer com ele dentro da anêmona do mar, porque ela queima, só não queima ele. E o que a anêmona ganha com isso? Quando o peixe palhaço entra, outros peixes acham que podem entrar também. E seguem o peixe palhaço. E aí o que a anêmona faz? Come eles. Então o peixe palhaço acaba atraindo alimento para a anêmona do mar. Repara que os dois estão ganhando. Ela tá ganhando comida que ele atrai, ele tá ganhando moradia. Mas assim, tudo bem se eles viverem separados, tá? Ela vai dar um outro jeito de comer, ele vai encontrar um outro lugar para morar. Perceberam a diferença de mutualismo para protocooperação? Eu não quero, gente, de verdade, já vou começar aqui a montar o nosso mapa mental de relações ecológicas. Eu não quero, gente, que vocês decorem os exemplos, porque o Enem pode cobrar 1 milhão de exemplos diferentes. Não é esse o caminho. Eu quero que vocês lembrem do conceito de cada relação, tá bom? Então vamos lá. A gente vai começar desse lado aqui do quadro só com as harmônicas. Então ninguém pode sair perdendo. Começando com essa dupla. Mutualismo e protocooperação. São as duas, é uma dupla, né, que cai muito. São as duas relações que o Enem adora cobrar. Mutualismo e protocooperação. Como é que eu vou identificar no Enem? São duas relações onde as duas espécies vão se beneficiar. São duas relações mais. As duas espécies vão sair ganhando. Camila, como é que eu vou saber diferenciar mutualismo de protocooperação no Enem? Eu vou olhar o seguinte. Se o Enem me falar que aquelas duas espécies estão ganhando e para uma delas, pelo menos, aquela relação é obrigatória, é mutualismo. Por exemplo, é o caso do líquen, é o caso da micorriza. E outros casos também, tá, gente? E por isso que a gente não vai decorar exemplo, a gente vai pensar no conceito. Agora, se o Enem me falar que as duas espécies estão ganhando, mas aquela relação é facultativa, ninguém morre se elas estiverem separadas, não é obrigatório aquilo ali, eu vou de proto-cooperação. Show de bola? A próxima relação harmônica, gente, é uma que dá trabalho, porque tem muitos subtipos diferentes. O comensalismo. Vamos lá. Volta aqui pro slide, depois a gente printa, tá? O comensalismo é uma relação interespecífica harmônica, onde uma das espécies se beneficia e para outra espécie é neutro. É isso que define comensalismo. Se uma espécie está ganhando e para outra aquela relação é indiferente, essa é uma relação de comensalismo. A maior parte dos comensalismos envolve restos de alimento. Por exemplo, é o caso da rêmora, ou peixe-piloto, e o tubarão. Dá uma olhada que peixe engraçado, gente. A rêmora, ou peixe-piloto, é esse peixe que tem essa ventosa aqui na cabeça. Tá vendo aqui? Esquisito, né? Na cabeça desse peixe a gente encontra essa ventosa. Ela usa essa ventosa para grudar no tubarão. Olha aqui esse tubarão, cheio de rêmora, grudada nele. E daí? Conforme o tubarão ele vai comendo, ele vai jogando fora alguns restos de comida. Paradas que ele não quer comer. A rêmora vai lá e come esses restos do tubarão.
Repara, gente, que pro tubarão isso é indiferente. Ele nem percebe que essa rêmora tá ali. Ele nem liga pra ela. Ele não ia comer essa comida, é resto. Ele ia jogar fora, tá? E pra rêmora, é uma fonte de alimento. Então repara, gente, que é uma relação positiva para uma espécie e neutra para outra, tá? Em geral, envolve restos de alimento. Outro exemplo, joga no slide aí pra mim, Renan. A hiena e o leão. As hienas, elas comem o resto do leão. Então, na verdade, como é que funciona ali a parada na savana? As leoas, elas caçam. Então, as leoas vão lá e, por exemplo, caçam uma zebra, tá? Aí, vai comer todo mundo. O leão come, a leoa come, os filhotes comem. Toda aquela população de leões e leoas vai se alimentar. Os leões e as leoas vão deixar para trás alguns restos. Tá vendo aqui? É tipo resto mesmo, são vísceras, osso, umas paradas que eles não querem comer, tá? Esses restos vão ser comidos pela hiena. Repara que pro leão, gente, é indiferente. Ele não ia comer essa parada, ele estava jogando fora. Pra hiena, é uma fonte de alimento. Percebeu? Então é uma relação positiva para a hiena, neutra para o leão. Por isso eu posso dizer que é um comensalismo. Existem, gente, subtipos de comensalismo, tá? Quais são eles? Inquilinismo. Vocês vão entender aqui, tá? Epifitismo e forésia. Esses três são subtipos de comensalismo. Se são tipos de comensalismo, tem que ser relações mais zero. Tem que ser positiva para um, neutro para o outro. Ok? Vamos lá. Inquilinismo. O inquilinismo é um tipo de comensalismo que envolve moradia. Para ser inquilinismo, uma espécie tem que morar na outra, mas não basta isso. Para aquela espécie que está morando, a relação tem que ser boa. Para quem está servindo de moradia, tem que ser neutro. Porque o inquilinismo é um tipo de comensalismo. Exemplo, o pepino do mar e algumas espécies de peixe. O pepino do mar é esse animal aqui, ó, na forma de tubo, parece um pepino, tá? O pepino do mar, ele é do mesmo grupo da estrela do mar. É um equinoderma. O pepino do mar, ele é um animal filtrador, tá? Ele se alimenta filtrando a água. E repara que ele tem um buraco no meio dele, tá vendo? Nesse buraco vivem algumas espécies de peixe. Para a espécie de peixe que está vivendo ali, é positivo, porque ele ganhou moradia. Para o pepino do mar, isso é completamente indiferente. Ele nem percebe que o peixe está ali. O pepino do mar, ele é um animal filtrador, ele filtra água para comer, ele não depende desse peixe para nada. É inútil a presença desse peixe nele, não beneficia nem prejudica, entendeu? E por isso que a gente chama de inquilinismo. Quer ver? Tenho certeza que tem alguém aí assim. Ué, Camila, mas você falou que o Nemo morava na anêmona. Por que não é inquilinismo se o Nemo mora na anêmona? Porque para ser inquilinismo é um tipo de comensalismo. Então tem que ser mais zero. Isso aqui não é mais zero. O Nemo, ele ganha moradia, beleza? Mas a anêmona tá ganhando alimento, lembra? Então para ela é bom.
É bom pros dois, é protocooperação. Toma cuidado. Não é simplesmente ser moradia, tá? A anêmona aqui tá ganhando alguma coisa, então virou mais, virou protocooperação. Aqui não. Aqui o pepino do mar não ganha nem perde nada. É uma relação mais zero. Então é um tipo de comensalismo que envolve moradia. Eu chamo de inquilinismo. Existe um tipo específico de inquilinismo, que é o epifitismo. O epifitismo é o inquilinismo das epífitas. Epífitas é um grupo de plantas. Por exemplo, orquídeas e bromélias. Orquídeas e bromélias são plantas do tipo epífitas. Se você já viu uma orquídea ou se você já viu uma bromélia, você vai ver que essas plantas, normalmente, elas vivem apoiadas no tronco de alguma árvore. Tá vendo aqui, ó? Tanto a orquídea quanto a bromélia, o pessoal costuma apoiar elas no tronco de alguma árvore maior, para elas conseguirem pegar mais luz, né? Como são plantas muito pequenininhas, se você colocar elas no chão, elas não vão conseguir pegar a luz direito. Então, em geral, as pessoas apoiam elas em um tronco para elas captarem mais luz. Então, elas moram no tronco de outra árvore, tá? Repara o seguinte, para bromélia, para orquídea, isso é bom. Elas estão ganhando moradia. Para árvore, é indiferente. Essa árvore, ela nem tá percebendo que essa epífita tá aqui. Não tá mudando em nada a vida dessa árvore, tá? Nada, nada. Então, é um tipo de inquilinismo, é um tipo de comensalismo. Mas como é específico de epífita, a gente chama de epifitismo. Então, epifitismo é esse inquilinismo das epífitas. Bromélia e orquídea. Show? E por fim, forésia. Forésia é um tipo de comensalismo que envolve transporte. É quando uma espécie transporta a outra sem ganhar nem perder nada com isso. Por exemplo, a baleia e a craca. A craca, gente, é esse bichinho aqui. Não sei se vocês já viram uma craca. A craca, ela é um animal fixo. Céssio, ela não consegue se mexer. Quando a baleia passa por ela, as cracas, elas grudam na baleia, tá vendo? Olha essa baleia aqui cheia de craca, tá? E aí, a baleia acaba levando essa craca de um lado pro outro. É meio como se a baleia, ela desse carona pra craca, tá bom? É isso, a craca gruda ali e a baleia leva ela para outro lugar. Pra craca isso é muito bom. Pra baleia, tanto faz. O que a baleia ganha com isso? Nada. Ganha nada. Ela nem tá percebendo que essa craca tá aqui. O que ela perde com isso? Nada. Pra baleia é completamente indiferente. Toma cuidado. Não é igual o caso do paguro. Você pode estar pensando assim, ai Camila, mas o paguro também transportava a anêmona. Mas aí ele ganhava proteção. Lembra? Porque a anêmona era urticante, ela queimava. Então ele dava carona, mas ele também saía ganhando, ele saía ganhando proteção. Por isso que era protocooperação, era mais. Aqui não. A baleia não ganha nem perde nada. É bom pra craca, porque ela tá ganhando transporte. Pra baleia é indiferente. Como é mais zero, é comensalismo. Como é um tipo de comensalismo que envolve transporte, a gente chama de forésia. Beleza? Tranquilo? Deixa eu subir um pouquinho isso aqui, né, Renan? Porque ficou meio cortado. Melhor, né? Show de bola.
Tranquilas relações interespecíficas harmônicas, percebe que ninguém sai perdendo, ou as duas espécies se beneficiam, ou para uma é bom e para outra tem que ser neutro. Agora, vamos para as relações interespecíficas desarmônicas. Como é que a galera de espécie diferente pode se prejudicar, tá? Vamos lá. Quais são as relações interespecíficas desarmônicas? Competição, predação, parasitismo, sinfilia e amensalismo. Primeiro, competição. Duas espécies diferentes também podem competir. Toma cuidado, gente, porque semana passada a gente falou de competição intraespecífica, tá? A gente viu que indivíduos da mesma espécie podem competir, tá bom? Indivíduos da mesma espécie, tipo 2 leões, podem competir por alimento, espaço, por uma fêmea. Indivíduos de espécies diferentes também podem competir. Indivíduos de espécies diferentes, eles podem competir por alimento, por espaço. Por exemplo, dá uma olhada nesse esquilo, coitado, nesse roedor. Observa como ele está sofrendo. Ele está sendo atacado por esses pássaros. Eles estão claramente competindo aqui por alimento, tá vendo? Estão brigando. Duas espécies diferentes competindo por alimento. Eles poderiam também estar competindo por espaço, por território, tá? Essa é uma competição interespecífica. Galera, lembra do que eu falei pra vocês, por favor, na semana passada. A competição, ela é negativa pros dois envolvidos. Mesmo quem ganha a competição vai perder tempo e energia. Esse esquilo aqui, esse roedor aqui, ele pode até ganhar. Pode ser que ele saia com a comida, mas ele vai ter perdido tempo. Ele vai ter se machucado no processo. Competir é ruim para os dois envolvidos, tá? Se duas espécies diferentes, gente, usarem os mesmos recursos, se duas espécies diferentes tiverem o mesmo nicho ecológico no mesmo lugar, se duas espécies diferentes usarem a mesma comida e estiverem no mesmo espaço, elas vão competir. Não tem jeito. Se você tiver duas espécies diferentes com o mesmo nicho ecológico no mesmo lugar, se você tiver duas espécies diferentes que comam a mesma coisa no mesmo lugar, ao mesmo tempo, elas vão competir. E aí, galera, vai ser o seguinte: uma delas ou vai ser extinta, vai perder essa competição e vai desaparecer, ou ela vai ter que mudar de nicho ecológico. Isso é o que a gente chama de lei de Gauss ou princípio da exclusão competitiva. O nome é difícil, mas a ideia é muito simples. Se duas espécies estiverem no mesmo lugar e tiverem o mesmo nicho ecológico, ou seja, estiverem no mesmo lugar e usarem os mesmos recursos, elas vão competir por eles, elas vão brigar. E aí, ou elas vão brigar até a morte, ou uma delas vai ser completamente extinta, ou elas vão ter que mudar de nicho para parar a competição. Não esqueçam disso. Não esqueçam desse princípio da exclusão competitiva ou lei de Gauss. O amensalismo. O amensalismo, gente, é uma relação que, de forma geral, vocês acham muito estranha. O amensalismo é uma relação onde uma espécie prejudica a outra sem ganhar nada com isso. É uma relação onde uma espécie prejudica a outra sem querer. Exemplo. Imagina uma vaca, um boi, andando em cima da grama. Quando a vaca pisa na grama,
ela mata a grama. O que ela ganha com isso? Nada. Foi sem querer. Percebe? Conforme ela vai andando na grama, a grama vai morrer. Isso é um amensalismo. Você sem querer pisa na pata do teu cachorro. Foi sem querer, você não ganhou nada com isso, você se sentiu o pior ser humano do universo. Mas ele saiu perdendo. Isso é um amensalismo, tá? Exemplos mais clássicos de amensalismo. Os fungos com as bactérias. Os fungos, eles produzem naturalmente antibióticos, tá, gente? Os fungos, eles liberam essas substâncias que matam as bactérias. Dá uma olhada aqui, ó. Aonde o fungo tá, a bactéria não consegue crescer, tá percebendo? Isso aqui é a bactéria. Aonde tem o fungo, a bactéria não cresce. Porque os fungos liberam naturalmente antibióticos, substâncias que matam as bactérias. O que o fungo ganha com isso? Nada. Bactéria não infecta fungo? A gente ganha. A gente usa esses antibióticos para tratar as nossas infecções. Mas o fungo, ele não ganha nada. Bactéria não causa doença em fungo? Esse é um tipo de amensalismo. Esse amensalismo dos fungos com as bactérias tem um nome específico. A gente chama ele de antibiose. Um outro caso clássico é o do eucalipto. O eucalipto é uma planta que libera uma toxina que não deixa outras espécies se desenvolverem ao redor. Então, aonde você planta eucalipto, outras espécies de plantas não conseguem nascer. O eucalipto não ganha nada com isso, tá, gente? Até porque planta faz fotossíntese, produz o próprio alimento. Então, assim, ele não ganha nada com isso. Mas ele libera essa toxina que não deixa nada, a não ser eucalipto, crescer ali ao redor. Esse tipo de amensalismo em que uma espécie prejudica a outra usando toxina, que nem é o caso do eucalipto, a gente chama de alelopatia, tá? Mas em todos os casos, gente, amensalismo é isso. É quando uma espécie vai prejudicar a outra sem ganhar nada a partir disso. Show? Sinfilia ou esclavagismo. Sinfilia ou esclavagismo é uma relação aonde uma espécie, tá, força o trabalho da outra, podendo inclusive manter ela em cativeiro. Sinfilia ou esclavagismo é uma relação onde uma espécie obriga a outra, de certa forma, a trabalhar para ela. Exemplo, a formiga e o pulgão. Pois é, o pulgão é esse bichinho aqui, ó. Tá vendo? Bem pequenininho. As formigas sequestram os pulgões. Isso mesmo. As formigas vão lá no pulgão e sequestram ele. Arrastam ele à força pro formigueiro. Lá dentro do formigueiro, as formigas usam o pulgão meio como se fosse um trabalho escravo, tá? Elas alimentam o pulgão e aproveitam o açúcar que sai digerido nas fezes dele. Então, meio que as formigas, elas usam o pulgão para obter esse açúcar já digerido. Elas mantêm ele ali em cativeiro, ele perde total o direito de liberdade, de reprodução, tá? Ele fica ali preso no formigueiro trabalhando para elas. Essa é uma relação de sinfilia ou esclavagismo. Claramente, para a formiga isso é bom, mas para o pulgão é péssimo, né? Ele está em cativeiro trabalhando para elas. Tem um outro pássaro também, tá? Que é o cuco, que obriga outras espécies a cuidar dos ovos dele, tá? Tem o caso de algumas aves que batem em espécies menores para roubar o alimento. Todas essas relações onde uma espécie utiliza o trabalho da outra de forma forçada
é sinfilia ou esclavagismo, tá? Pra quem tá impondo a força, é positivo, tipo pra formiga. Pra quem tá ali trabalhando de forma forçada, é obviamente negativo, tá? Tem que ser entre duas espécies diferentes. Uma normalmente é mais forte do que a outra. Então uma espécie utiliza a outra, né? Vou botar assim pra vocês lembrarem. Uma espécie utiliza o trabalho da outra pelo uso da força, né? Ela impõe que a outra trabalhe para ela. É uma relação normalmente disso, de impor ali um trabalho escravo de uma espécie para outra, tá? Cadê? Predação. Predação costuma ser uma relação bem fácil da gente lembrar, né? Predação é quando uma espécie mata a outra pra comer. Então, quando o leão come a zebra, é uma predação. Quando um herbívoro come uma planta, também é uma predação, que a gente pode chamar de herbivorismo ou herbivoria, mas é uma predação também, tá? Predação é uma relação bem clássica, aonde uma espécie, vou botar aqui pra gente lembrar, mata outra pra comer. Normalmente, pra quem comeu é ótimo, pra quem virou comida, pra quem morreu, é péssimo. E pra fechar, vou apertar aqui nesse cantinho, o parasitismo. O parasitismo é quando uma espécie utiliza a outra como hospedeira, sugando os nutrientes dela. Toma cuidado para não confundir predação com parasitismo. O leão mata a zebra para comer. Reparou? O leão mata a zebra e come ela. Isso é predação. Tá bom? O bom parasita, ele não mata ou ele demora muito a matar o seu hospedeiro. O parasita, ele vive dentro ou na superfície do hospedeiro. Imagina o seguinte. Imagina que eu, Camila, estou com lombriga. Imagina que tem lombriga no meu intestino. Essas lombrigas, elas estão aqui dentro me sugando meus nutrientes. Mas pra lombriga não é interessante que eu morra. Porque se eu morrer, ela morre junto. Então ela vai me deixar ferrada. Ela vai me sugar tudo. Mas ela vai me manter viva. Um bom parasita demora a matar ou até mesmo não mata o seu hospedeiro. Ele fica ali dentro do hospedeiro. Para ele é ótimo, mas ele fica ali dentro ferrando o hospedeiro. Mas ele não mata ele. Lembra disso. Um bom parasita, ele não mata ou ele demora muito a matar o seu hospedeiro. Porque se o hospedeiro morrer, ele acaba morrendo junto. Aí agora, gente, para quem for sensível, fecha o olho que eu vou mostrar as fotos, tá? Existem parasitas que vivem dentro do hospedeiro, tipo a lombriga que eu falei, que é o que a gente chama de endoparasitas. E existem parasitas que vivem na superfície do hospedeiro, tipo o piolho, a sanguessuga, que é o que a gente chama de ectoparasitas. Não importa. Não importa se o parasita vive dentro ou na superfície do hospedeiro, se ele é um endo ou um ectoparasita. Ele vai tentar manter o hospedeiro vivo o maior tempo possível para sugar os nutrientes dele. Tira um print aí, galera. Tem questão para quem quiser fazer depois também, para praticar, para decorar. Printaram? Show de bola. É isso. Façam os exercícios. Um beijo. Obrigada pela companhia. Até semana que vem e tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.